Olá, vocês, sejam muito bem-vindos a mais Eu Sei Que Você Pode, né? Tá aqui, bonito pra você. Estamos aqui mais uma vez para falar do bonito vestibular da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro, uma faculdade maravilhosa, uma faculdade perfeita e uma mãe para todos os alunos. Não é à toa que ela vai ter o segundo exame de qualificação. Para você que de repente não conseguiu o seu conceito A, fique tranquilo, Mestre Monteiro está aqui conosco para ajudá-lo nessa missão. E hoje, senhora, Senhora, senhora Monteiro, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, por estar aqui com a gente. Monteiro, vamos lá. Coisas que todo mundo quer saber, tá? Senhora, por que, de repente, um livro desse, um clássico, né, um livro do século XIX, escolhido para o vestibular da Estadual do Rio de Janeiro? olá Camila, bom dia, boa Boa tarde, boa tarde, boa noite. noite para quem está nos vendo, boa tarde você. É um prazer estar aqui novamente, muito obrigado pelo convite. Senhora é um clássico que foi escolhido pelos alunos na consulta pública em janeiro. Ele poderia ter escolhido Lucila, poderia ter escolhido Guarani, mas escolheu Senhora. Para alguns, Lucila seria muito mais interessante, tema muito mais, vamos dizer assim, vamos dizer, quente e, mais importante, um livro mais fino. Um Mas livro menor. mas os alunos que eu sempre falo que nessa consulta pública que acontece em janeiro, aluno está de férias. Quem votou foi o Quem professor. vota foi o professor, e o professor votou no senhora. Então você que se omite nas votações, sejam elas de vestibular, sejam elas em outras votações, você tem que colher aquilo que os outros plantaram. Então, participe, não se omita, Ou seja, já sabe, ok? eleição do síndico do condomínio, participando ativamente. Participe. Eleição do presidente do clube, participe, senão, Até o né, representante de representante turma. de turma. Também para o chapim, Importante. para todos os clubes e para tudo aquilo que é interessante. Senão, E vamos terminar senhora, lendo Senhora para o vamos ver, EQ. senhora, não é um castigo, é um livro, vamos lá. É um livro do século XIX, eu acho que José de Alencar, quando ele escreveu Os Perfis de Mulheres, que é o nome que nós damos aí à trilogia feita por Diva, por Lucila e Senhora, são 3 livros que compõem aquilo que ele chama de perfil de mulheres. E o livro Senhora, eu acho que é o livro eu particularmente acho que é o melhor dos 3, disparado. E é o melhor dos 3 porque ele constrói uma narrativa muito interessante, mexendo com um dos temas mais polêmicos da literatura do século XIX, que o romantismo se debruçou e procurou contar várias histórias. Não só o romantismo, mas também o realismo vai fazer isso, que é o casamento. O romântico, e aí é importante que o aluno, antes de começar a ler esse livro, ele procure entender o seguinte: eu estou lendo um romance do século XIX. Esse romance foi publicado em forma de folhetim. Para quem não sabe o que é folhetim, lá vai uma aulinha rápida. Folhetim são publicações feitas em jornais, em capítulos, e que você, cada dia, colocava um capítulo no jornal. Esses folhetins, eles tinham como público donas de casa, mulheres burguesas, estudantes. Esses 2 públicos queriam uma coisa que fosse diferente do seu cotidiano, uma coisa que fosse, vamos dizer, melodramática. Aquilo que falta às suas vidas, eu quero encontrar na fantasia. E o folhetim me entregava isso, me entregava o sonho, aquela ideia de que quem ama existe alguém que te ama, que está por aí, alguém que você vai se deparar na esquina, na padaria, no supermercado, no lugar que você menos espera, a sua cara metade vai aparecer. E vai ser amor à primeira vista. Assim como foi a Aurélia vendo o Fernando, que nunca viu o cara, mas no dia que ela viu, ela sabia que ali estava o homem da sua vida. E o romance romântico trabalha isso, os folhetins trabalham isso, essa ideia do amor primeiro ser o amor verdadeiro. Então, é o amor à primeira vista. A pessoa não precisa ter grandes provas, grandes experiências. É bater o olho, esbarrar, vai viver ali, vai encontrar o seu amor. É basicamente o que a gente tá vendo agora, né, com essa ascensão dos seriados nas plataformas Os digitais, como, por exemplo, os doramas. doramas, não é isso? É isso que eu ia falar, os doramas. Sim, As novelas brasileiras, né, de alguns anos atrás, nem muito tempo, tinha mais ou menos esse formato, e agora os doramas também, né, essa coisa de amor à primeira vista, ao primeiro esbarrão, porque no dorama tem um esbarrão, algo dramático,
Achei até um pouco parecido com a linguagem do José de Alencar, aquela coisa do exagero, Sim, a linguagem né, romântica. a linguagem romântica para trazer ainda mais emoção para aquele encontro de 2 almas perdidas que Ou as almas finalmente perdidas, se né. encontraram. É, aquele eu sempre conto a história do mito o mito, né, que é contado lá no Banquete de Platão, eu acho que é Eurípides, que fala, sobre a questão da cara metade. Cara, Aquela coisa dos seres que foram partidos ao meio, aquele ser que era metade homem, metade mulher, que foram repartidos e jogados ao acaso e condenados a vagarem pelo mundo em busca dessa cara metade. O romantismo ele promove o encontro dessas caras metades que estão por aí perdidas e que você sonha em encontrar. Aquela coisa de que, eu estou buscando a minha alma, estou buscando a minha cara metade. Essa cara metade está por aí. E aí ela pode estar em qualquer lugar, ela pode estar no caixa da padaria, pode estar governando, sendo jogador de futebol, governando um país. A cara metade está por aí. Você vai esbarrar com ela. E esse mito, né, o José de Alencar, com Senhora, ele muda um pouco a regra do jogo, em que sentido? Quando ele dá o protagonismo a uma mulher. E aí, Senhora é um romance que mexer com o imaginário e ele é, assim, inicialmente ele é instigante, porque você tem uma mulher bonita, uma mulher jovem, uma mulher rica, solteira. Duas, ela tem dinheiro e ela é uma pessoa bonita, ou seja, 2 opulências que qual cara que não quer? Qual cara que não vai correr atrás? Hoje diríamos até qual mulher também não correria atrás? Vamos é lá, isso. é o que está por aí, é o que há. Então o que acontece? A história de Senhora ela vai ser construída a partir disso, a questão do casamento por amor, do casamento romântico, que não há. O que há é uma É uma mulher mulher. que vai ter o dinheiro para promover uma vingança. E você só vai entender a vingança depois quando você começa à medida que você vai lendo o romance. Uma mulher que compra um marido. Isso é chocante para a época. As mulheres esperam o que era o casamento? Eu sempre falo para você menina, pô, que bom que você vive no século XXI. Por quê? Porque no século XIX a mulher tinha que ter dote. Ou seja, os pais das meninas tinham que ter um certo recurso para pagar ao noivo, para dar ao noivo, para casar com a sua filha, porque afinal a filha ia sair da casa do pai, super protegida, com quartinho, comida, tudo direitinho, e não ia jogar na mão de um qualquer ali para deixar a filha passar necessidade, passar fome. Então, o pai dá um dote, e esse dote é um dote que pode ser um dinheiro, pode ser uma casa. O Slinda, claro, né? Ele ganhou uma casa, um terreno para construir uma casa. Ele optou por construir um prédio. Prédio. E aí começou toda a fortuna dele. Faço o mesmo. E aí, o que acontece? Você hoje não tem que pagar dote, mas naquela época o homem recebia um dote. E esse é o mote que você vai ter ali na história. Quer dizer, você tem o quê? Eu tenho uma mulher que o dia que ela está indo aos bailes, todo mundo conhecendo o caráter meteórico de Aurélia Camargo, quem seria Aurélia Camargo? E aí o que acontece? Vamos lá. Essa mulher, ela vai usar o tutor para poder desfazer um casamento para ela poder casar. E aí entra a questão do Fernando Seixas, o nosso herói, que de herói não tem nada, né. Eu confesso, né, estava até falando aqui, né, no off, galera, né, antes da gente começar as gravações, estava falando aqui com o Monteiro que é a primeira vez que eu li Senhora, né, no ensino médio, 15, 16 anos de idade, Uhum. e eu já achei Seixas um cara que hoje acho que a gente pode caracterizar como o famoso boy lixo, né. O boy lixo. É um cara que ele quer Ó, fazer do casamento pra mim um alpinista social ali, né, é, eu entendi também, porque era a mentalidade da época, afinal, né, por que não procurar a moça com o dote mais atraente, não bastava beleza, né, beleza não põe a mesa? beleza, não põe a mesa, e a questão de toda a vida. Claro. Até a justificativa que ele vai dar para Aurélia, lá na segunda parte do livro, para justificar que ele não iria casar com ela, porque ele não queria condená-la à Pobreza. pobreza. Então veja bem, a questão toda, a beleza a Aurélia sempre teve. A Aurélia sempre foi bonita. O problema é uma beleza pobre ou uma beleza rica? Enquanto era pobre, aí eu não vou ficar dando spoiler de leitura, mas eu espero que o aluno identifique que o próprio tio da Aurélia via na beleza da Aurélia pobre um potencial dele ficar rico. Não preciso dizer como, né, pessoal?
É só você ler e prestar atenção que a Aurélia fica tão tocada por uma carta que o tio faz para ela, que ele vai justamente colocar o quê? Ela vai se ajoelhar diante da santa e pedir perdão por aquilo, por ela ter visto aquela proposta. Então, o que uma moça bela, recatada, teria recebido de carta e de proposta do tio para ficar tão tocada e tão assim, envergonhada? Você já pode deduzir. Então o que acontece? A gente tem esse casamento que é um casamento comprado, um casamento arranjado. Então isso já mexe com a questão do ideal romântico de que a mulher, ela vai encontrar o amor da sua vida, que ela vai casar com o amor da sua vida e que ela vai ser feliz para todo sempre. E tem que casar na igreja, de É. preferência, né. Mas o que acontece? Essa ideia do casamento ser a consagração do amor, é uma coisa que no livro aqui do José de Alencar, inicialmente, ele coloca uma interrogação. E, como todo folhetim, cada capítulo cria justamente o quê? Pô, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? E a gente vai sendo empurrado para essa narrativa, e que ele quis tanto marcar como uma relação comercial que ele dividiu o livro em 4 partes. Ele falou da primeira parte, que é o preço. E que é o preço? Quer dizer, qual é o preço do amor? Esse aí custou 100 contos de réis. A segunda É. equitação, né. Aí, a segunda parte, quitação, que eu acho que é o melhor capítulo, porque ali, estão todos os elementos, típicos do romântico, né, flashback narrativo, aquela questão do exagero, a penúria, o sofrimento, Tudo é muito aquela grande, é muito exagerado. Eu eh para mim, assim, uma coisa que eu adoro no livro é quando ele começa a descrever a Aurélia, e aí eu até deixei separado aqui, né, rainha dos salões, deusa dos bailes, sim, musa dos poetas. Eu só consigo imaginar realmente uma mulher deslumbrante capaz de sim. acabar com tudo e com todos num estalar de dedos, porque não basta ser bonita, também poderosa agora que tem dinheiro, né. É, mas só que a questão toda, veja bem, vamos lá, ela, quando você está apaixonado, a dimensão da beleza da pessoa é o que seus olhos veem. Permitem. Uhum. Então, vamos lá, a Aurélia, para mim, poderia ser a mulher mais bela, mas aos olhos de outros que têm inveja, que não tem, que têm justamente o sentimento negativo, Negativo. já tem uma outra história. Então, assim, o romântico, ele é muito subjetivo. E essa mulher, essa coisa de idealizar a mulher de uma forma muito subjetiva, faz parte do projeto romântico. Você vê a segunda geração da poesia romântica, o poeta não trata a mulher como algo real. Ele vai todo É tempo um chamar de objeto deusa, idealizado, é. fada, virgem, musa. Ele vai chegar e vai tratar sempre uma ninfa. Ele sempre vai colocar num campo de um aspecto de uma coisa que é além da realidade. Isso faz parte da fantasia romântica. E aí é importante que a gente lembre que quitação é a segunda parte, é a parte que eu chamo a atenção que você tem que ler esse capítulo, porque ali você vai entender por quê. Eu acho que todas as respostas que você precisa está ali em relação à primeira parte. Você vai entender quem é a dona Firmina, você vai entender qual é o papel do Lemos, você vai entender essa relação familiar, porque a Aurélia, apesar de ter uma família de tio, prima, ela não lida com ninguém. Você vai entender quem é Eduardo Abreu, a importância de Eduardo Abreu. Você vai entender a figura do Torquato e da Adelaide. Tudo isso está explicado ali. Então, a segunda parte, quitação, você tem a informação do passado, o autor vai ao passado, traz esse passado para a gente. A gente vai entender por que a Aurélia ficou órfã, quem era a mãe da da Aurélia, Dona Emília, que era uma mulher que era apaixonada pelo Pedro, pai, mas o Pedro, o pai, aí tem uma figura dos homens, como que os homens na obra, o José de Alencar, ele bota os homens de uma forma diferente, né. O Pedro é o pai da Aurélia, que era herdeiro, e o pai, ele não confrontou o pai, porque ele tinha medo de perder, de ser deserdado. Então é aquela coisa, eu amo a mulher, Mas mas eu não quero ser deserdado. Então ele ficou cozinhando até onde dava o galo. Quando não deu mais, ele foi lá, se isolou e morreu. Tinha uma doença, aí tinha sempre uma doença, que morte. E aí você tem justamente o irmão da Aurélia, que é o cara que era o rapaz, era mais velho do que ela, só que ele tinha 19 anos e uma cabeça de 12. E ele não conseguia e a Aurélia ajudava. Por isso que ela entendia tanto de matemática, de números, porque ela que fazia o trabalho do irmão. Para o irmão não ficar desempregado, ela que fazia o trabalho do irmão. Mas o irmão também é um cara que vai acabar sendo, vai morrer e ela perde a figura do irmão. Você tem o Lemos, que é o tio, ali no caso, direto dela, e ele, no caso,
é um canalha, literalmente, é um negociante canalha. Você tem a figura do Fernando Seixas, que também é uma figura justamente o quê? Desprezível, é o boy lixo, como você falou. Aí você tem a figura masculina do Torquato, que é um cara humilde, sem recursos, por quem Adelaide era apaixonada. Adelaide Amaral, que era uma jovem rica, uma, não digo rica, mas que tinha dinheiro, mas o pai não aceitava, porque aí entra a questão, um dos empecilhos do romance romântico e das novelas mexicanas, dos doramas, será justamente o quê? A desigualdade da classe social. Você vai ter justamente o quê? O garoto pobre e a garota rica, ou a garota pobre, o cara rico. Você não pode ter esse encontro, Se encontra os 2 mundos, né, esses não é 2 mundos permitido, aí, é. né. Você tem e aí por isso que a garota ou vai ganhar uma herança, ou o cara vai ganhar na loteria, ou o cara vai vender pastel na porta do seio e vai ficar rico. E aí o que Vai estudar no acontece? SEI, vai passar num excelente concurso e vai Isso. conquistar, E vai né, conquistar o o mundo, mundo. nós Isso é sabemos disso. importante. Então, a grande questão é que os homens eu acho muito interessante isso. A segunda parte mostra que os homens, até o Eduardo Abreu, que era um rico, mas por conta da recusa do amor de Aurélia, ele vai viajar e vai se viciar em jogo. Olha o tigrinho aí. Aí, ó, vai se viciar em jogo e vai perder toda a fortuna, vai ficar miserável. O cara, ele fica praticamente devendo todo mundo. E ele vai ser salvo por Aurélia. Também, na segunda parte do livro, você entende a gratidão de Aurélia, que aí quando chegar na quarta parte, em que você está todo envolvido naquele rame-rame lá, parece que vai acabar, não vai acabar. É a pior parte do livro, por sinal, já vou logo avisando. É aquele rame-rame final ali, porque tinha que dar um fim, né? E foi enrolando. É porque. O folhetim estava atrelado à venda do jornal, né, então isso faz com que você tenha que Isso. ter mais capítulos Aí tem ou que. páginas publicadas. É a famosa e tá enchendo É a ali famosa linguiça, barriga, uma né? famosa barriga, né. É a barriga do texto. E É. aí o que acontece? Aí você tem que entender por que a Aurélia, lá na quarta parte do livro, vai dar atenção ao Eduardo Abreu. Não tem nada a ver com amor, é outra história. Então, o que acontece? A segunda parte do livro é a parte que você tem que prestar atenção e que tem que ler, que é a parte que eu acho que está, assim, várias informações que ajudam a entender a relação de Aurélia, quando rica, com todas essas pessoas. A Aurélia é tudo. A segunda parte também e aí, assim, ela seria importante, né, já que ela tá concentrada com vários elementos e informações pra gente compreender, a narrativa, né, os personagens principalmente. Essa segunda parte, então, ela seria bastante importante, por exemplo, quando a gente fala para o exame de qualificação? Sim. Porque no primeiro exame de qualificação, a gente teve a primeira questão, né, que mexia com a charge da Laerte, né, e pedia para que relacionasse ao Uhum. conto de Clarice. E aí, muitas das vezes, vários alunos, a gente viu isso, né, conversando até, que vários alunos às vezes ficavam se pegando micro detalhes que você falou incansavelmente, galera, não é sobre isso, né, é sobre o contexto. E aí a gente percebeu que alguns alunos tiveram dificuldade nessa questão, porque no final das contas ficaram se apegando a miudezas, mas o importante mesmo, que é entender a história, passou batido, né. Esse segundo capítulo, então, tem essa Essa importância segunda parte, a na segunda verdade. parte, perdão. A segunda Essa parte segunda tem essa parte do livro, importância? sim, eu acho que é fundamental para você entender tudo. Porque a terceira parte do livro, que é preço não, desculpe, é posse, Posse. que é novela quem conhece, assim, tem uma novelista brasileira que já foi considerada a melhor novelista de todos os tempos, chamada Jeanette Claire. Jeanette Jeanette Claire. Claire, ela escreveu, assim, obras que ficavam no imaginário, e ela quando saía assim, Jeanette Claire vai lançar uma nova novela. A novela ela era a autora da novela das 8. Era sucesso E é sucesso certo, porque ela certo. sabia como mexer. Ela dizia coisas do tipo: "Um casal, até o sétimo capítulo tem que dar o primeiro beijo". Por quê? Porque as pessoas têm que saber para quem elas vão torcer. Elas têm que torcer para aquele casal. E aquele casal vai ter que enfrentar todo tipo de desavença, todos os desencontros, para colocar o amor à prova, para falar que o amor verdadeiro é aquele Vence amor tudo. que vence tudo e todos, a doença, vence o abandono, o esquecimento, a traição. O amor verdadeiro, ele supera tudo isso, porque ele percebe o quão tudo isso é menor para se viver o grande amor. E aí, o que acontece? A terceira parte é uma parte que é aquela coisa, o nosso amigo Seixas começa a ter uma virada moral porque ele é humilhado pela esposa. Na noite de núpcias, ela vai chamá-lo de vendido. Comprei, você custou barato, custou 100, se cobrasse 200, eu pagaria.
metade da minha fortuna daria. Você foi barato. Então, assim, ela joga Na cara. na cara do sujeito. E aí você vai ver o Seixas, é um cara que na primeira parte, o Seixas pobre, que usa vários artigos de luxo, que não são condizentes à realidade dele. Ele mora numa casa, tanto é que descreve-se o quarto dele, é um quarto de papel encardido, os móveis gastos, mas a roupa não condiz com o ambiente. E aí você vai descobrir que o Seixas era um cara que devia a Deus e o mundo, porque ele gastava muito mais do que ganhava. As mulheres da casa, elas passavam por vários sacrifícios para deixar tudo de bom para ele, porque ele era o único homem da casa. E aí você vai ver que ele, de certa forma, ele sempre quis parecer alguém Que ele que não não era. era. Por isso que a gente discute muito a relação ser versus parecer no realismo. A classe burguesa, ela trabalha muito com a sua aparência. Sim. Se você entra num shopping, pô, se eu entrar agora, do jeito que eu estou vestido aqui, porque vocês não estão vendo, só estou vendo a camisa do sei, mas a forma como eu estou vestido, com certeza eu chamarei muito a atenção de seguranças. Um cara negro entrando num ambiente com uma roupa não muito adequada, aquele shopping, Aquele eu shopping ch bonito, aquele shopping, é um né, que é shopping que só entra quem tem quem dinheiro tem ou dinheiro. finge ter. O que acontece? Porque milionário não perde tempo em Não, shopping, claro né. que não, pelo amor de Deus, não. E aí o cara fica com esse papo aqui: "É só rico". Eu falei assim: Não, "Filho, o amor, não. cara não fica aqui, o cara nem fica no Brasil, cara. Pô, você fica aí com essa coisa, para de sonhar". Se você tá pagando no cartão de crédito, você já não é rico, E querido. se você é assalariado, então você não está longe da Amor. riqueza, Mm-mm. filhão. E aí o que acontece? É o chá da revelação, é o chá de Chá de revelação que a gente revelação. está te dando. O que acontece então? O Seixas, quando na terceira parte, qual é a primeira coisa dele quando ele vai para o quarto dele? Quando ele vê todas aquelas roupas ricas, tudo aquilo luxuoso. Ele vai pegar as coisas mais simples dele e vai ficar usando as coisas mais simples dele. Aquilo que era luxo quando ele era pobre, agora se torna aquela coisa. Aí você descobre a dimensão, né. Quando era pobre, eu usava um paletó de, sei lá, R$ 1.000 achando que eu estava abafando. Aí só que agora eu estou no ambiente do rico, eu descubro que tem paletó de 20, 30 mil. Então o que era rico e chique lá naquele meu universo, agora se torna uma coisa É, muito precária. a gente tem muito isso, a gente percebe muito isso, né, quando a gente vai, estudar a sociedade de cortes, né, e é até de um historiador esse trabalho, aonde ele vai fazer um levantamento para mostrar como é que a ascensão da classe burguesa num primeiro momento, quando essa classe burguesa está se destacando, é tentar imitar, mimetizar os ricos, mas ao se deparar de fato com o valor das coisas, né, o quanto de fato elas valem, e não é só o valor financeiro, né, é o signo que está aplicado àquilo ali, essa galera descobre que eles nunca foram ricos de verdade, nunca foram ricos, né, eles estão imitando um comportamento que eles pensam ser o dos ricos, né. Sim, mas isso daí é uma coisa que o Instagram e outras Isso, constantemente, plataformas é. colocam e potencializam isso, né. Você vai ser empreendedor, eu sou empreendedor, sou sucesso e você vai ser também. Se você não consegue é porque você foi incompetente, não é porque eu estou vendendo uma coisa que não vale nada. Então aí que tá esse chá de revelação 2. E aí o que acontece? Seixas, ele começa a adotar o quê? Ele começa a adotar o modo mais simples, em relação à classe social a que ele pertence. Agora ele é rico, está casado com uma mulher milionária. Então ele é milionário, não é rico, é milionário. E aí o cara decide trabalhar, coisa que ele não fazia antes do Quando era pobre. casamento, e ele faltava, porque estava sempre no baile, na corte, então ele nunca acordava para trabalhar. Agora não, agora ele vai ao trabalho. Ele procura não faltar. E os amigos estranhos, né, os camaradas do trabalho ficam: "Ué, agora que tu rico vem aqui marcar presença, ok, tu não é?" E ele chega: "Não, é porque eu vou estar aqui trabalhando, vou estar aqui fazendo." E as pessoas ficam olhando para ele, mas a gente sabe que tudo isso é uma forma dele também não ficar presente no ambiente com a Aurélia, porque ele percebe que a Aurélia, ele em casa, a Aurélia fica humilhando ele, o tempo todo ela fica falando: "Você é meu escravo." Aí daí o nome O senhora, senhora, é isso que eu ia né, falar, é o daí nome o de nome senhora, senhora. "Você é meu escravo." Pra quem não pegou a relação, tá, né, muito relacionado ao Não, contexto, né, da época, inclusive, s de que você tem senhores proprietários de terra, proprietários de escravizados, né, a gente vai ter ainda nesse momento a escravidão vigente, então vem aí o nome de senhor, né, de engenho, então é a senhora de Seixas. os senhores do Seixo. E tem uma coisa que é muito importante, que é lembrar a Idade Média. Na Idade Média, quando você pega as cantigas de amor, o homem exaltava sua senhor, que na verdade é sua Senhora. senhora. Ele
fazia uma vassalagem amorosa. Ele se colocava diante da mulher, dizendo que ela é sua senhora, que ela que dava as cartas, que ele apenas reproduzia aquilo que fazia para poder cortejar a mulher, afinal havia coita de amor, sofrimento amoroso, aquele homem que sofria por essa mulher que era inacessível para ele, que não estava tão perto dele. E o Seixas, ele tem a mulher perto dele, no entanto, a mulher que fica humilhando, porque é aquela coisa. Vamos lá, spoiler da leitura. Ah, uma coisa, quando lá na primeira parte, Fernando, ele aceita ser noivo da isso na segunda parte, desculpa. Fernando aceita ser noivo da Aurélia, pobre. Só que surge o convite da nossa amiga Adelaide de pagar o dote por ele. E aí é aquela coisa, se eu ficar com a Aurélia eu não tenho nada, zero dote. Com a Adelaide eu tenho 30 contos de réis, 30.000 contos de réis. Com quem eu fico? Eu vou ficar com 30.000 contos de réis, para quem não tem nada, e aí surge aí tem aquela coisa para tentar amenizar, né, é dizer que a irmã do nosso amigo Seixas estava para casar, e precisava É. do dinheiro que estaria na poupança, na caixa. Só que esse dinheiro não existe, porque ele gastou o dinheiro todo comprando cartola, Roupas, fraque, coisas para poder ficar indo ao ostentando. baile. Fora o dinheiro que ele devia, que ele nem mais sabia quem ele devia dinheiro. Então o que acontece? E esse dinheiro, esses 30.000 contos de réis, seria o dinheiro que ele ia pegar para poder chegar e pagar o enxoval da irmã. Aí aquela coisa tentativa de amenizar, porque Amenizar a situação, né. ele foi movido pela questão do caráter. Poxa, tá aquele dinheiro que está fazendo falta, que ele É. precisa ali, né. Então ele fez aquilo Não foi nada a ver com na ambição, né, havia uma ambição, questão mais havia forte, moral por detrás. e aí que tá, eh, a Aurélia, ela aceita abrir mão da promessa, do pedido de casamento dele. "Tudo bem, você não me ama mais, ok, você é meu amor, você é o homem que eu escolhi para amar, você é o homem que eu sempre quis, beleza". Só que depois ela vai descobrir que não foi por amor, foi por dinheiro. Por isso a vingança dela. E por isso ela fica falando que ele é vendido, que ele é barato, que ele é um escravo. E aí o nosso amigo Seixas fica todo incomodadinho, fica todo Fica magoadinho. É, doído, tá doído, tá tá doído. doidinho. Aí ele fica aquela coisa de ficar bancando, Vou nariz em trabalhar pé, vou trabalhar porque já para ficar aturando a esposa, jogando na cara que ele é um que ali, ele era um encostado, né, que ele agora está sendo tá sendo sustentado, sustenta que ele nada aí mais é do que um, né, um marido troféu. uma coisa, seria ele casar com a mulher e dizer: "Pô, eu me dei bem". Agora a mulher todo dia fica jogando: "Pô, seu vendido, ô seu incompetente, você é isso". Pô, o cara vai ficar ali: "Não, vou para o Não, vai trabalho, trabalhar. vou trabalhar e vou ficar trabalhando, volto para casa", porque ali voltava perto da hora do jantar. Qual era a hora do jantar? 4 horas da tarde, 4 4, 5 horas da tarde. É. Olha só como é que são, pessoal. Pô, aí é legal, né, você vê a questão burguesa, o cara que tem o café da manhã, aí depois tem um lanchinho, aí tem o almoço, aí tem o lanche da tarde, a janta e depois tem ainda o É. de jejum. Não, tem É aquele não, é a ceia, de é jejum não, é ceia. a ceia da noturna. Aí muita gente gostava de ver esses detalhes, né, aí você vê a hora do lanche da tarde, parece que você está num hotel 5 estrelas. São peixes, carnes, empadinha, não sei mais o que, frutas cristalizadas, frutas da época, frutas não sei o quê, tudo na mesa. Então as pessoas gostavam de ler sobre isso, porque para ver o modo de vida burguês, né, ficar sonhando, ó. E E o se de repente burguês eu ficar rico, chegar nesse estado? é, É a gente fazer o famoso planos com a mega da virada, é né. a Se mega de da repente eu virada. ganhar, eu vou fazer. Não, e tem aquela coisa, você fica vendo a novela da Globo, né, todo mundo bota casa com escadaria, aí o cara fala: "Não, a primeira coisa que eu vou botar é uma Escadaria. escadaria, para poder ficar Com o pé descendo, direito né". alto, com uma porta enorme, quem é que vai limpar isso, meu filho? É a primeira coisa que eu penso, na verdade, essa é a É, não, mas mentalidade. aí se você é milionário, você vai pagar alguém para É, poder não, fazer isso. eu vou tentar. Eis a questão. E aí, a gente vai acompanhando essa terceira parte da obra, que fica muito esse jogo, né, essa birra. Eu falo da birra. Ela humilhando, ele ficando com birra, ele ficando doidinho, aí fica aquela coisa, aí fica a ironia daqui, ironia dali. A figura de linguagem que principalmente são as ironias, né, e que nem sempre algumas das pessoas não pegam. E a terceira parte, que é essa parte da posse, é isso, ela toma posse daquilo que ela
comprou. E ela vai ficar justamente ali, de certa forma, pegando no pé dele, humilhando. E aí vem a última parte, que é o resgate. No resgate, pô, o nosso amigo José de Alencar é malandro e faz propaganda da obra dele dentro da obra. Ele fala da Diva, que é o primeiro É o primeiro. romance dos perfis femininos, né, de mulheres, e ele fala, né: "Você já leu Diva?" Ele chega pra lá: "Não, não leu", e tudo mais. Famoso merchan, a Aí, né, publi. Tem publi, olha só, viu? a publi já era antiga. E aí ele vai justamente falar sobre a relação do Augusto Amaral, né, só quem pode entender aquela mulher, aquele amor é impossível. Aí a Aurélia leu o romance e depois faz questão de falar para o crítico que estava falando com ela sobre o livro, a primeira coisa que ela fala: "Eu li Diva". E aí eles começam ali, então traz o texto para dentro do texto. Isso é uma boa questão, pessoal. De repente até cai, na obra, até na prova, cai alguma referência à Diva. Não será surpresa se a UERJ colocar para vocês na prova uma questãozinha lá, justamente falando sobre a questão do perfil de mulheres. 2 falando de diva, porque diva, ele cita a diva, que Machado dizia: "Aquilo ali não é um romance, aquilo ali é um perfil, é um romance". O próprio Machado, na sua crítica, ele critica a obra. Então a quarta parte é uma parte da redenção, a gente pode chamar a quarta parte de redenção, por quê? Porque ali a coisa vai chegando a um clímax em que, a Aurélia vai percebendo que ela, eh, por mais que ela queira se vingar, o amor é maior do que a vingança. E o Seixas, ele coloca a questão do empecilho. Qual é o empecilho do romance e do amor entre os 2? O dinheiro que foi pago. E aí vai acontecer aquelas coisas que o romantismo faz, né. É um bilhete de loteria que aparece, é um papel de no passado que você deu para alguém e A que herança do aparece. tio, né, falecido, um tio A herança distante, de um é. tio que você nunca viu, né, E aparentemente deixou tudo pra e você, mas deixou ok. tudo, mas aí que tá, a novela mexicana trabalha muito com isso. Sim, As bastante. novelas mexicanas, como é que você normalmente resolve esses desequilíbrios sociais? É a herança, é o joguinho, é a herança que você recebe, é algum dinheiro que aparece, é uma mala de dinheiro que aparece do nada. É assim, são coisas desse tipo mas que as pessoas gostam, porque, o Ferreira Goulart, ele repetia isso toda hora. Nós precisamos da arte, porque a vida não basta. Eu acho que tem uma coisa também que eu acho bem legal nisso, né, nessa questão dessas histórias, que hoje em dia muitos críticos falam: "É uma história cafona. Poxa, do nada um amor assim, inalcançável, ou um bilhete premiado, uma herança no caso, né, que surge sem pensar, uma coisa meio cafona, mas a gente gosta justamente por isso, porque dá asas à imaginação a coisas que justamente a gente não consegue viver. É uma culpa que a gente tem de gostar, porque, né, de fato, poxa, é uma história que se a gente parar pra pensar, hoje ela tá batida, né, assim, Uhum. talvez Será? será? Não, acho que ela tá Será? batida, mas não deixou de ser boa. Observe, né, a gente encontra formas de recontá-la, tanto é que os doramas estão aí pra mostrar pra gente que estão fortes, firmes, provavelmente continuarão aí por um bom tempo. Mas eu acho interessante que essa narrativa e durante muito tempo também ela foi atrelada somente a uma narrativa de consumo feminino, né, os Uhum. folhetins principalmente, as novelas durante muito tempo também foram tratadas como algo, né, para o público feminino e a gente percebe que não é bem assim. Não, é o que a gente pode entender, e aí entra uma outra questão que você tem que prestar atenção nas aulas de literatura, é que quando a gente está estudando esses textos, a gente sempre fala o seguinte: "Pessoal, não há como estudar literatura sem perceber o que você tem ao seu redor, historicamente. Ele é reflexo do momento histórico Ou que seja, está se o vivendo. contexto histórico, ele é muito Ele é importante. muito importante. Hoje, a gente tem assim, você vê, a fantasia é tão forte que a gente acredita nas fake news. Sim. Hoje, o cara que tem uma vida sem perspectiva, que não tem uma vida social, ele se prende a fake news. E aí, E ele até uma coisa de pertencimento, né, é, até de se achar, de dentro se desse dentro da sociedade. dentro desse grupo também que Então é um acredita nessa mesma fake e assim gente, entenda por favor que fake news que não tem necessariamente relacionado com um assunto específico. Às vezes acreditar na fake news, né, de um homem que cresceu sozinho, conseguiu uma riqueza inalcançável, ele tá te mostrando isso virtualmente, porque na prática você nunca viu, mas você tá acreditando nessa novela, nessa narrativa que tá sendo contada pra você por meio das redes sociais. Isso é uma fake news também.
Então vamos trocar fake news pra não ficar aquele cara: "Ih, Ih, nem não, fala de fake news. política, Não, vamos falar de fofoca". Fofa Fofoca, as fofoca. pessoas gostam de fofoca. Ninguém quer saber. As pessoas falam assim: "Ó, ih, tá acontecendo isso". A verdade nunca é tão boa quanto a mentira e quanto é a fantasia. A fantasia é maravilhosa, porque na fantasia tudo cabe direitinho. Tudo pode acontecer. É, e tudo acontece do seu jeito. Perfeito. É o mais importante. E aí eu sempre falo com o aluno assim: "Cara, normalmente você pergunta: 'Ah, por que eu estava apaixonado até ontem em fulano, agora não tô mais'". Eu falei: "Cara, você já parou pra pensar o porquê você deixou de, ficar apaixonado pela pessoa? Porque você simplesmente perdeu a capacidade de fantasiar essa pessoa. O dia que você perde a fantasia, não resta mais nada, cara. Exatamente. Resta a realidade. Aí você vai começar a perceber que a pessoa é igual a toda outra qualquer. E assim, por isso que você vê Vinícius, eu falo: "Vinícius casou 9 vezes", aí o pessoal: "Caraca, Caraca, que 9 galinha". Assim, ó, ele não é galinha, ele falava o seguinte: "Eu sou fiel às mulheres que amo. Se eu tô amando a mulher, eu tô com aquela mulher. Mas no dia que eu não quiser mais, eu não quero tô mais. ali, eu vou me separar dela e vou ficar com outro". É uma coisa que o pessoal até fala muito, né, e faz parte dessa literatura, que é a idealização, né, a idealização da Sim, a outra pessoa, fantasia. a idealização fantasia, né, porque a gente fala idealização, parece que não tem e a gente fala fantasia hoje em dia também, o pessoal acredita que fantasia é uma coisa meio Game of Thrones, né, meio Hum. Senhor dos Anéis, Harry Potter, e não, não, fantasia também pode estar por um outro lado. Mas essa idealização, né, do que é o relacionamento, do que se espera de um relacionamento, inclusive até de uma certa forma de controlar, né, cada passo do seu amado ou da sua amada, de como ela se apresenta para você continuar alimentando essa sua expectativa. E quando a É, pessoa se mostra real, você fala que o amor acabou. eu acho que uma das cenas mais interessantes de Senhora é quando ela o Fernando diz que ele, o homem que ela está ali na frente dela, e aí ela vai num quadro em que ela tem pintado ele com ela beija, dizendo que aquele homem não existe mais. Aquele homem da fantasia dela, pobre, lá de trás, não é mais o homem que ela está vendo aqui. Porque o homem que ela está vendo ali na frente dele é o homem É um real. É o homem real. E esse é o homem homem que partiu o real coração dela, né, é o homem que mostrou os seus defeitos. e aí você normalmente e aí vem aquela coisa, né, eu falo que você falar "eu te amo" é muito mais uma atitude individual do que para outra. Sim. E é aí que está a grande questão. Ela, para chegar no final porque, também tem essas coisas, né, aquela coisa romântica. Ela banca durona na frente dele, mas quando ela lhe dá as costas, ela fica sozinha, aí ela desmaia, aí ela passa mal, aí ela tem febres, aí ela vai dizer que: "Ah, eu pensei que fosse morrer naquele dia. Ah, não sei o quê, porque eu senti", aí fica sentindo aquele Se calor e se tudo tremendo mais. toda. Mas assim, tem um amigo meu, Maurício Krause, né, professor, grande amigo, que deixou quem ainda não sabe, eu tenho um canal de aulas chamado Canal do Monteiro no YouTube, e tá lá, uma entrevista com Maurício Krause falando sobre Senhora. E ele fala uma coisa muito interessante, né, porque as mulheres usavam espartilhos. Sim. Hoje eu fico vendo mulheres assim: "Ah, porque o sutiã, tem que usar sutiã". Cara, pense, a sua tataravó usava espartilho, agora você só usa sutiã, a coisa tá diminuindo. Então assim, pense que as mulheres desmaiavam, porque elas ficavam com aquilo tudo Uma apertado falta e de ar danada, ficava com uma cara. falta de ar, porque aquela coisa, é o sapato que a garota coloca hoje, salto 15 Meu não Deus, não tem. consigo. Salto 15 pra garota, estava falando, pô, o pé da garota ficou carne viva. Essa garota ficou a festa toda, Mas estava linda. todo mundo elogiando o vestido, não Ela sei o estava quê, linda. e É isso é o que que importa, importa. no final é o que importa. Então assim, aí eu penso em Machado, né, que ele fala que um par de botas apertado é a felicidade universal. Por que isso é a felicidade universal? Porque o prazer que você sente em tirar Tirar a aquela bota, bota é muito maior quando do você que qualquer outra sente você coisa. sente seu pé livre daquele aperto, aquela coisa ali, é a mulher tirando espartilho, a mulher ficou a noite toda dançando, não sei o quê, Sorrindo, performando, né. performando. Quando chegava em casa e afrouxava aquele "Posso respirar, graças a aí assim, Deus". aí agora a coisa pode ficar diferente. Então, muito dessas mulheres, né, tem a cena dela dançando valsa, que ela vai começar a girar, 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 até que ela desmaia nos braços, e ali é o primeiro contato físico dos 2, ele vai carregando, carrega até o quarto,
E aí é o primeiro contato corpóreo dos 2, porque os 2 são casados, vão ficar 11 meses casados sem se tocar. Quando eles se tocam, ela manda ele dar o braço, ela manda ele dar o braço, ele dá o braço, para poder ir ao jardim, e quem passava na rua vendo o casal de braços dados, era o ideal da felicidade. E assim, aí naquele dia, quando ele bota ali, tem todo um peso, outra vez que ela vai se encostar nele é quando ela volta também toda sonada, porque dançou demais no baile, e volta e vai escorregando, e vai caindo, aí ela tá toda malemolente lá do lado do cara. Então assim, é o texto. Eu acho que senhora, vamos lá, leia sem preconceito. Leia e pense o seguinte: qualquer uma de vocês pode ser senhora. É um romance de uma história de amor. E é uma história de amor de uma mulher que se sentiu traída, porra. E ela decidiu ter uma coisa chamada vingança. Eu vou me vingar. E ela tem dinheiro, e ela pode, porque tem dinheiro, e o cara é um Zé Ninguém, é um Zé Ruela, e ela vai lá e vai fazer uso daquilo que ela tem para fazer a humilhação, que é justamente o quê? Pagar por esse cara. Então, assim, é uma história de amor. E ela fala pro tio dela: "Eu estou comprando a minha felicidade". Além de uma história de amor, né, uma coisa que me Uhum. chamou bastante atenção, acho que deve ter chamado a atenção também de uma galera que leu, é a questão, né, das relações ali financeiras, né, o tempo inteiro a questão do dinheiro tá presente na compra da felicidade, e aí não vamos só falar da compra do casamento, do dote, né, mas assim, o dinheiro, se num momento para a Aurélia e para a Seixas parece um motivo para levantar uma parede entre os 2. Depois, na verdade, ele traz a felicidade. O que pareceu um problema, depois trouxe a felicidade, porque eles ficaram juntos. Mas o que me pegou muito é que até o nome dos capítulos, como você tinha falado, É uma relação eles comercial. remetem a uma relação meramente comercial. Isso também tá ligada a essa proposta do Alencar, além de falar de uma história de amor? Sim, ele percebe isso. Ele percebe que as famílias, elas realizam casamento. Eu vou casar meu filho com a filha de alguém que pertence ao meu universo social, porque eu não quero que minha filha fique pobre. Então eu não quero que meu filho eu tenho dinheiro, eu não quero que meu filho se case com uma garota que pertence a um nível social mais baixo. É Sempre aquela mais alto para poder subir, óbvio. tem que ficar no mesmo ali, no mesmo nível, porque, eh, os 2 não se amam, mas as famílias se Vão veem preservar as suas. a sua Uhum. riqueza e vão até mesmo ampliar. Eu sou dono da padaria e o outro é dono do mercado, então a gente faz um supermercado. Eu boto a padaria com o mercado e a gente faz um supermercado. E aí eu espero que o meu neto, ele vai casar com uma Alguém tem um garota açougue, e assim nós que vamos. vai ter um hipermercado. É. E aí que está a grande questão. Então a gente quando fala sobre essas questões, são questões presentes até hoje. Quando eu fico vendo assim, né, eh, muitas mulheres falando que: a homem é tudo igual". Aí eu até falo isso dentro de sala de aula. Será que são iguais? Ou será que o homem que você imagina como ideal para você é que são iguais? Afinal, você tem o ideal. Então, se tiver 20 homens na sala, você vai procurar aquele homem que preenche o seu ideal. Seja físico, seja, até estava montando uma questão de prova agora de manhã, que o cara falava para a garota o seguinte: "Você está namorando a mim ou a minha carteira?". O cara estava Uhum. uma chasca que estava querendo brincar sobre as questões de valores que estavam ali inseridos. Mas é aquela coisa, se você parar para ver, as pessoas ainda buscam: "Ah, porque eu busco a felicidade e tudo mais". Beleza, mas se essa felicidade vier na conta, é também essa questão de você, ter algum ganho, alguma tranquilidade, é bom, é um plus Claro, na por que não? história. E aí vem mas aí que tá, a gente hoje tem muito o quê? A gente assiste muito isso. Você vê, cada vez mais as relações estão muito superficiais. Sejam relações, eh, amorosas, as relações trabalhistas estão muito superficiais. É aquela coisa, quanto eu ganho ficando contigo? Você só tem você não tem o seu valor é atrelado por aquilo que eu ganho. E aí vem uma grande questão. Hoje, devido a tanta facilidade que você tem, hoje as pessoas elas não constroem um vínculo. Se ela for construir um vínculo, ela vai colocar a questão religiosa, uma questão do tipo: "Ah, vou construir uma família". A família, a gente tem que entender que é uma concepção que a família foi mudando com o Ao longo tempo, de né. anos, isso. E aquela coisa: "Ah, porque a família tradicional", cara, não existe esse papo de família tradicional. O que existe são famílias.
E essas famílias tem um filme que eu recomendo chamado Álbum de Família, do David Mamet, que é um filme muito interessante que o cara tem uma fala que eu acho fantástica, né. O que é a família senão uma combinação aleatória de cromossomos? É mais ou menos isso. Então, assim, às vezes quem vai mais te ajudar, como a mãe da Aurélia, que foi abandonada pela família porque a mãe da Aurélia não cumpriu aquilo que o pai da Aurélia queria, então a filha apagou a existência dela para a sociedade, para a família, quem vai ser a família dela? Pessoas que não são da família, pessoas que estão do lado fora. E às vezes teu amigo te ajuda muito mais que teu irmão. Essa é uma realidade. Então as relações, a gente quando fala de relações, a gente tem que entender que essas relações, financeiras que pautam a sociedade, elas na classe burguesa elas são muito fortes. Nas classes mais pobres você ainda vê muito uma coisa de solidariedade, o Que amigo vai botar laje, aí o cara faz o a cara vai laje, ajudar. o sujeito que vai o bolo, é o pratinho com bolo, ele não volta vazio, é um pratinho que volta com bolo, pô, pra retribuir a cortesia. Não estou Não, generalizando, mas óbvio, estou mas a falando ideia é mais que ou menos a essa. ideia é que você tem uma vida no subúrbio, que é uma vida diferente da zona sul. Você tem uma coisa de uma vez eu falei isso, pô, fui massacrado, mas é vida diferente. Você tem uma vida que quando você fala de classe burguesa, vamos sair de zona sul, zona norte, vamos falar de classe burguesa, as relações serão construídas pela conveniência social. Então E é principalmente conveniente. pela questão financeira, pela questão Sim, do comercial. status social e do prestígio social e da ostentação. É aquela coisa, eu tenho que comprar o carro mais potente, porque vai ter reencontro dos amigos que estudaram há 20 anos. Eu tenho que mostrar que nesse meio tempo eu Nesses 20 anos cresci. eu cresci, eu me tornei alguém de sucesso. Eu não aceito, eu não quero transmitir a ideia de que a minha vida é uma vida comum. Eu não quero ter essa ideia de uma vida comum. Até porque a vida comum parece associada até a uma questão de fracasso, né, quando na verdade não é. Sim. Você quer ser eu quis ser professor. Pô, professor, Professor? pô, Quantas vezes a passar gente ouviu isso. pô, você, pô, podia ser tanta coisa, Sim, mas eu aí quis ser você professor. pergunta: "Ser tanta coisa, o que você seria tanta coisa?". Assim, poucas coisas no Brasil dão dinheiro, se você não é herdeiro. Vamos lá. Perfeito. Se você não é herdeiro, ou você conseguiu, se não foi herdado, foi roubado, foi comprado ou foi manipulado. Então, assim, não vamos generalizar, mas boa parte dos casos que a gente assiste é assim. E aí o que acontece? A profissão, você ter uma profissão, trabalhar e honrar com seus compromissos, isso daí deveria ser o suficiente. E você viver, né? Mas só que a gente é educado que o trabalho enobrece a alma do homem. E que você não fazer nada, ser vagabundo, é você justamente o quê? É você não produzir e ser um fracassado. A sociedade ela cria isso. E aí você tem aquela coisa, a própria garota, que eu falo isso dentro de sala de aula, às vezes você tá até afim do cara, mas o cara é o quê? Pô, o cara é mecânico. Ah não, o cara é professor. Pô, minha amiga tá namorando médico, minha amiga tá namorando advogado, minha amiga meu circuito aqui é um circuito e tudo mais, então tem essa questão da aparência. Então a gente fala do dote, a gente não usa a palavra dote hoje, mas a gente chega e fala, você tem a garota que vai falar que ela quer namorar um jogador de futebol. Por quê? Porque jogador de futebol é uma forma de ganhar dinheiro. Hoje, apesar que hoje a gente tem outras questões aí, Sim. que eu não vou nem discutir, mas, a gente ainda tem isso. Então falar que o livro está ultrapassado, que é livro do passado não, o livro ele aborda questões que Que até estão os dias de hoje são presentes pertinentes. e que a gente tem aqui. O cara, aquela coisa, o cara é jogador de futebol, ele poderia namorar a garota que ele sempre ele namorou, a vizinha e tudo Não, mais. mas ele não, ele vai Não, namorar a modelo, agora ele quer namorar uma garota, porque todos os parceiros do time também tem uma namoram namorada. ou são casados com mulheres que são modelos. Então tem aquela coisa do que você tem que ser bem-sucedido. Eu vejo muitas mulheres negras, por exemplo, falando que o negro bem-sucedido se casa com uma quer Mulher ser uma mulher branca. que é branca, ele não quer casar com a negra. E É. aí, aí o que está por trás disso? O que está por trás dessa discussão? Tem a questão do status, tem a questão da aparência, tem a questão do sucesso. A sociedade burguesa, ela vai colocar isso no romance e a gente vai trazer isso para a realidade, a gente vai ter isso como projeto. Então eu falo: "Pô, vai casar?", brincando com a funcionária lá do curso, "Pô, vai casar, casa aquela é minha fé, minha religião, tem que casar numa igreja, onde eu vou e tudo mais". Então assim, essa coisa de casar na igreja,
de ter tudo ritual. Aí eu fico falando, tem que ter um monte de testemunha, né, para todo mundo acreditar, né. Tudo isso, você tem aí o quê? São códigos que são construídos no imaginário. E fora a questão da mulher, né, eu falei aqui dos homens que têm uma crença de meio de fracasso, né, e que os homens são bem controversos aqui, no romance. As mulheres, você tem essa coisa do casamento, quer dizer, as irmãs do Seixas estão naquela, uma já passou da idade de casar, a Ficou pra outra titia. ficou Uhum. para titia, a irmã mais nova tá ali, tá para casar com um dono de lojinha, por isso com enxoval. Aí a você tem a Aurélia que ficou rica, a dona Firmina é uma viúva, e que vive ali para agradar a Aurélia, para não deixar, ela não pode estremecer os gostos da Aurélia, porque a Aurélia manda ela embora, e ela não vai querer perder aquela vida de luxo, então ela fica calada e fica aturando o humor da jovem por conta disso. Aí você olha, Adelaide é uma garota que pouco aparece, quando aparece é para despertar os ciúmes no terceira parte, quando eles estão na ópera, e o nosso amigo Seixas fica de olho no decote da Adelaide, e isso faz com que a nossa amiga Aurélia. a Aurélia fique possessa, sinta ciúmes. É legal a terceira parte que vai aparecer o ciúme, elemento que é aquela ideia da posse, né. Eu tenho ciúme do quê? Do que é meu. Então eu tenho ciúme do marido, porque o marido é meu. Então eu não quero que ficar Fica vendo olhando ele, pra outra. Que fique idade? olhando para o decote da outra. Que história é essa de olhar? Ele não olha para o meu decote e fica olhando para o decote da outra. Que coisa é essa? Aí fica sugerindo que a Adelaide está percebendo, e ela vai provocando e faz um movimento, mais intensidade, que ela percebe que está sendo vista. Justo. Então, assim, vamos chegar aqui e vamos ficar admirando. E aí tem o ciúme, coisa que não tinha aparecido antes. E aí depois o ciúme e no quarta parte tem o ciúme do Fernando em relação à Aurélia. Então são situações bem interessantes, porque aí, né, o ciúme é aquele zelo, cuidado, né, a origem da palavra tem a ver com isso, com cuidado. E a gente vê a questão do ciúme, se está sentindo ciúme é porque gosta. Eu sempre brinco com o dente de sala de aula, se teu namorado ou sua namorada virou para você e falou que não sente ciúmes de você, é porque ela não gosta de você. Que horror, ponteiro. É simples. Se você vai pegar o celular, a pessoa mexe: "Ah, porque é meu", não deixa você mexer no celular, o celular é mais importante que você. Então, meu filho, é assim, é para você justamente perceber que você não tem tanta importância ou tanta relevância na vida como você imaginava. Então, assim, lamento dizer isso, mas o ciúme é uma forma de dizer que a pessoa se importa com você. Por isso que seu pai tem ciúme de você. Por isso que sua mãe tem ciúme de você. Desculpa, não é qualquer um que vai chegar e ficar com a minha filha, que eu criei, que eu organizei, que eu fiz tudo pra minha filha. Vai ser um vagabundo qualquer que vai Vai chegar aqui chegar e aqui e vai levar? e vai Não. fazer bagunça com a minha filha. Eu tenho ciúme, porque eu tenho esse sentimento de posse, essa coisa que é minha. A mãe tem ciúme da garota que namora o filho, por quê? Porque o filho, ela ama o filho, nunca nenhuma mulher vai conseguir dar o amor que ela dá. Então, assim, eu acho que tem vários elementos desse livro que são fundamentais. Mas, assim, procura focar, vamos lá, o ERJ, o que que você tem que focar para a prova? Procura focar primeiro na leitura do texto. Entenda o encaminhar da história. Entenda que a primeira parte, ali é o preço. Você vai ter ali essa questão do amor tendo um preço. Qual o preço para que vai levar ao casamento? É isso que você vai ter que entender. 2, a segunda parte, quitação. A quitação é o entendimento do passado. É para você entender que o presente é fruto do passado e tem um karma. Tudo que você faz volta para você. Na terceira parte, você vai ter justamente o quê? A convivência dos dois, do casal. E que a convivência, a rotina, que vai ser construída a partir da ironia, do sarcasmo e das ofensas. E que você já começa a acompanhar a reviravolta moral de Seixas. E a quarta e última parte é a parte da redenção, onde os dois vão. Tudo vai falar, o amor vai falar mais alto e os dois vão acabar se entregando. Acabou. É isso que é o romance, ok? E aí, quando a gente para Desculpa. acontece. Quando a gente para pra olhar, por exemplo, a prova da UERJ, em termos de vestibular, a gente já percebeu que eita. A gente já percebeu que para o primeiro EQ, né, a UERJ fez uma abordagem em que ela não pegava elementos pequenininhos do texto, muito Não. pelo contrário, ela pegava a coisa mais ampla, entendimentos, o que precisava se entender, o que precisava ser extraído desse texto. E Uhum. aí, claro, né, também fez a citação, algumas partes do texto, para que o aluno pudesse analisar ali na obra. Como é que a gente pode esperar esse livro? O que que a gente pode esperar em termos de conteúdo que a UERJ pode abordar utilizando o livro de José de Alencar? Eu acho que é figura de linguagem.
Figuras de linguagem principalmente. é o mote, porque é por causa da linguagem romântica. Uhum. A gente tem que entender que a linguagem romântica é uma linguagem subjetiva, sentimental, superficial no sentido de que os personagens são planos, os personagens não têm grande profundidade psicológica. Então, eu acredito que aquelas perguntas clássicas, postura do narrador, o que o narrador procura em cada parte, chamar a atenção dentro daquilo que é o relacionamento e aquilo que é o estereótipo romântico. Eu acho que o aluno tem que perceber essa questão. Os 5 elementos da narrativa. Uhum. A questão do narrador, como ele se posiciona, como ele conduz a história, a questão dos personagens, que são personagens planas, apesar da reviravolta que o nosso amigo Seixas, ele parece dar, né, que vai dar a redenção dele, você tem personagens planos. Quem é bom, quem é Que é mal, mal, e é isso. mal. Você tem que ver a questão da história, que ele contar a história do presente, ir para o passado, já é uma coisa que é inovadora de certa forma, dentro do romantismo, porque ele não começa no passado contando a história de Aurélia pobre para ficar rica e Não, ele já não é. Ele começa começa com ela rica, para voltar aí ele vai ao passado e e depois traz ele de volta volta. ali. Aham. Então, assim, isso é muito interessante porque isso é uma inovação. Então, na construção do enredo, essa forma de contar a história de uma mulher que, em vez de ser uma mulher submissa, uma mulher fiel, uma mulher recatada, dependente da figura masculina, você cria uma mulher com uma personalidade forte, determinada, inteligente, como o próprio Lemos gosta de colocar, essa coisa do coração, ele ficava surpreso porque o coração estava à razão. Então, assim, procurar perceber como que esse perfil e essa estrutura temporal, ela é muito importante. Determinar essa questão do espaço, né, o espaço que é o espaço burguês, como que esse espaço é um espaço construído pelo luxo, pela ostentação, essa coisa de você Pela ficar imagem, né, de ficar principalmente, e você tem uma preocupação do olhar do do outro, outro. né. A sociedade, por isso que muitas vezes eu falo para o pessoal, quando você vê um pessoal na ópera, você acha que todo mundo que está ali na ópera gosta de Claro ópera? que não, pelo amor de Deus. Não, as pessoas vão à ópera porque, primeiro, o ingresso. Um ingresso da ópera custa 2.000. Então isso já não é para qualquer um que vai ali. Então quando você compra aquele ingresso e vai, você já está se colocando num lugar que você não se colocaria normalmente. Então quando você chega na ópera, todo bem alinhado ali e tudo mais, muita gente que não te conhece vai procurar saber quem é esse cara que está aí. É uma questão sobre ser visto. Ser visto. E aí, quando o cara começa a falar: "Não, porque eu tenho uma empresa de aviação, de aviões particulares", todo mundo no final da noite vai saber que você é empresário do ramo dos jatinhos particulares. E vai ter aquele cara já chegando: "Ah, não sei o quê, eu descobri não sei o quê, pá-pá-pá, bom, podemos fazer negócio". Você se torna útil, você se torna visto. Então você começa a fazer parte de uma sociedade que até então você não fazia. Eu fico lembrando sempre aquele cara que deu o golpe, que se apresentou como o dono da Gol. Como filho do dono da Gol. E aí Isso. o cara apareceu no Amaral Júnior dando lá e todo mundo falando: "Pô, será que você não consegue um voo para mim?" E tudo mais. Quer dizer, o cara é um zé ninguém. Mas no momento que ele falou que ele tinha uma ocupação, um status social, isso faz com que as pessoas o vejam. Então veja bem, a Aurélia, ela era conhecida dos caras que iam lá na Lapa, atrás daquela moça bonita, e todo mundo querendo tirar alguma casquinha daquela garota bonita. Depois que ela começa a frequentar o salão e todo mundo começa logo e tá aí escrito que todo mundo procura apurar para saber quem é aquela mulher, pô, ela é uma herdeira milionária, mora com aquela senhora ali, é solteira. Aí tudo que é cara solteiro fala: "Opa!" Tá E aqui a minha aí chance. e aí como que ela vai ironizar tudo isso? Aí ela começa: você vale 20.000 contos?" Você vale 10." Aí é uma forma dela provocar os caras e tipo: "Eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que você quiser", mas é aquela coisa, ela sabe até onde pode ir. E por isso que a figura do tutor, Que a fi precisa fazer a ali, mediação da das negocia compra, né, do das casamento, da negociação do negociações, e a casamento. presença da Firmina, que é uma mulher que dá legitimidade social a ela. Ela é uma mulher órfã,
mas ela tem a dona Firmina, que é acompanhante, que vai a todos os lugares públicos com Que ela. afinal uma mulher de bem não pode ser vista por aí sozinha. Não pode, porque isso coloca A um imagem dela em crédito. xeque, é. Exatamente, o crédito dela vai lá vai abaixo. Então, assim, eu acho que o aluno ele tem que procurar prestar atenção nisso, nos elementos da narrativa, ele tem que prestar atenção na figura de linguagem, porque usa muitas figuras de linguagem. Eu acho que a UERJ deve colocar um ou 2 fragmentos comentando o livro Senhora, principalmente sobre o papel da mulher, Uhum. porque eu acho que o livro, ele mexe com isso, né, com essa questão da Isso. mulher, que ela rompe com a ideia tradicional da mulher, a ideia convencional da mulher, e é uma aula e ela vai mexer com esse outro código que eu acho muito importante, que é o casamento. Sim. Que o romântico, né, a maior parte dos livros românticos vão colocar o casamento como o final feliz da história, como aquilo que é o esperado. Você passa 200 e poucos capítulos ou 200 e poucas páginas lendo um livro, porque no final você quer ver o casamento. Então é isso, e eu acredito que o aluno tem que focar nisso. Foque, converse com o seu professor, converse com seus colegas. Eu acho que é muito importante a troca. Quando eu falei do amor lá no primeiro EQ, eu falei com a galera fazia umas perguntas, eu falei: "Cara, isso não vai cair. Cara, isso daí não é o importante. Não, cara, você está querendo se prender a coisas, isso aí é polêmico. A UERJ vai evitar polêmica, a UERJ vai chover no molhado". Eu já avisava isso lá atrás, eu estou avisando agora. A UERJ, ela vai pegar aquilo que é crucial. Procura entender as 4 partes e procura observar o encaminhamento desses fatos. Procura observar o que é a gramática ali, a gramática que ele utiliza, qual é a linguagem, os sinônimos de algumas palavras, de algumas situações. Procura focar nisso. É em cima disso que a UERJ vai ler. Se há modalização, você tem trecho de modelização, você tem essa coisa das figuras de linguagem que eu já falei e volto a bater na tecla, metáfora, metonímias. Como que ele utiliza isso? Procura focar. E a questão dos pronomes, verbos, elementos coesivos. Eu acho que a UERJ vem em cima disso. O resto é treinar, praticar e vamos à luta, porque a leitura está aí, tá bom? Ou seja, queridos, como vocês puderam perceber, a gente deu aqui uma pequena palhinha sobre o que é história, mas ainda assim você vai ter que ler, tá, querido? Pelo amor de Deus. Não começa com esse negócio de vou assistir um vídeo de alguém falando sobre. É importante, tá assistindo a gente aqui nesse momento, tá ouvindo a gente nas plataformas aí no seu fonezinho, mas ainda assim é muito importante que você também leia o livro, para que você possa tirar as suas próprias conclusões e mais do que isso, né? Consolidar o teu conhecimento. Leitura é tudo nessa vida. Não esquece também, leia o edital, tá? Para você justamente não cair em armadilhas. Pegue a primeira prova, o EQ, perceba o que que a UERJ cobrou. Porque senão você, de fato, como o Monteiro falou, acaba estudando mais do que deveria, né? E aí, isso não é um problema nenhum, exceto quando a gente tá querendo fazer um vestibular. E aí, às vezes, o mais pode ser prejudicial nesse momento, tá? E tente compreender como isso vai cair. Mais do que isso, procure o canal do Monteiro, onde ele vai te dar dicas incríveis, maravilhosas, sobre como esse livro pode ser cobrado na prova da UERJ. Também outra forma de você ter o Monteiro próximo de você tirando as suas dúvidas é se você procurar a gente lá no SEI da Tijuca, também no Maracanã, caso você tenha interesse aí em Militar. concursos militares. Mas aqui a gente está falando, né, a melhor do Rio de Janeiro, que é a UERJ. Monteiro, mais uma vez, muito obrigado. Agora, só para a gente encerrar e encerrar aqui. Para o aluno, por exemplo, que no primeiro EQ não teve um desempenho tão bom quanto ele imaginava que teria. A gente sabe que a prova de linguagens tem um peso Uhum. importantíssimo. Além de ler o livro, né? Há algum outro cuidado que ele tem que ter? Há alguma outra preocupação que ele tem que ter? No geral, na sua experiência como professor, não apenas de linguagem, mas também alguém que já acompanhou diversas gerações, eu inclusive, fazendo vestibular. Eu acho que o aluno tem que entender o seguinte, vamos lá. Isso daí, meu amigo, é dica para qualquer concurseiro, cara que faz concurso militar, concurso público, qualquer um. Primeira coisa que você tem que pensar é uma coisa muito simples. Vamos lá. Eu fiz o primeiro EQ. Teve gente que acertou 50 e pouco, eu acertei 30 e pouco. O que que o outro? Ah, porque o outro é mais inteligente. Esquece tudo isso é bobagem. Pega o primeiro EQ e procura entender o que você errou. Eu falo isso para o aluno de toda vez que eu entro em sala de aula. Se você faz um simulado e você não entende o que você errou, você vai errar de novo. Não tem, cara, isso aí não tem fórmula mágica.
Se você pega uma prova, o pessoal fica contando: "Ah, eu acertei, eu acertei". Parou. Acertou, tá na conta. Aí você pode fazer a seguinte avaliação: "Eu acertei porque eu marquei consciente ou porque eu chutei?". Se eu chutei, eu tenho que também saber o que era ali, porque eu não soube fazer, porque eu chutei. Então eu sempre falo para o aluno: primeira coisa, pega a prova, senta, pega o primeiro EQ, veja o que você errou. Se você errou o conceito, estude o conceito. Se você errou o enunciado, estude o enunciado. Veja a prova comentada. Eu mesmo comentei a prova de linguagens. Pegue a prova e veja o comentário, veja se você entende e esclarece, acende uma luz para você entender como é que funciona o primeiro EQ. E depois disso, leia o livro, principalmente aqui o livro, para você entender o livro. Eu fiz o simulado lá no curso, a garota: "Ah, mas eu fiz a questão aqui, eu tô lendo", assim, você lê o enunciado, tá escrito, ó, parágrafo essa frase em relação ao parágrafo anterior, você viu o parágrafo anterior? Não, né, só ficou preso aqui na frase. Realmente, a frase não responde. Você tem que ler o enunciado para saber o que está sendo perguntado. E é isso que acontece muito. O aluno, no dia da prova, ele vai com muito ansioso. E nessa ansiedade, ele acaba justamente o quê? Cometendo vacilos, deslizes, que atrapalham o desempenho. Então, pegue a prova anterior, analise os erros e pense: como que eu posso fazer para melhorar? Esse é o caminho da vitória. Não existe fórmula mágica, não existe receita que você possa dar. O que existe é trabalho. Trabalhe, porque você vai ter sucesso. Pessoal, esse é Eu Sei Que Você Pode, tá? E a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa série de podcasts. Lembrar que teremos mais ainda para falar sobre a prova da UERJ, principalmente as específicas e a redação, Redação. tá? Então, obviamente, teremos o Monteiro mais uma vez no Eu Sei Que Você Pode. Meu nome é Camila, sou professora de História e coordenadora das turmas de pré-vestibular do SEI Tijuca. Para mais informações, acesse a nossa página, né? Não pode esquecer da info, não pode esquecer, perfeito? Mas também, se você quiser somente bater um papo para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e conhecer mais da nossa equipe, é só passar lá na unidade, me procurar ou procurar qualquer um dos nossos maravilhosos colaboradores profissionais que estão lá para atender vocês, ok? A gente fica por aqui e lembre-se, leia o livro, leia o edital e, mais do que nunca, siga as orientações do mestre Monteiro. Confirma pra galera mesmo o arroba, qual que é? @do.monteiro, lá no Instagram, e no canal do Monteiro é do Monteiro Linguagens. É isso. Muito obrigada e até a próxima.